Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Pódium. Eu sou a professora Tabata, sou profissional de educação física e professora aqui da FAM. Eu sou uma mulher, eu tenho a estatura mediana, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos e estou usando uma camiseta laranja e uma calça branca. Hoje, infelizmente, o professor Bruno não pôde participar, então eu vim aqui substituir ele, espero substituí-lo à altura. Então eu vou ficar aqui neste episódio como host. E a partir de hoje, a gente vai começar a desenvolver os episódios com o auxílio dos nossos alunos de Educação Física da modalidade em AD. E hoje, a gente tem aqui com a gente o Gustavo, ele é do 4º semestre. Gustavo, se apresenta pra gente, por gentileza. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Gustavo, sou aluno aqui da FAM, estou no 4º semestre, tenho cabelo cacheado, tenho 1,76 m, camiseta preta, calça cinza e pardo. É um prazer conhecer vocês. Obrigada, Gustavo. Você vai ser o primeiro aí de muitos alunos que vão vir participar desse projeto com a gente. E no episódio de hoje, nós temos como convidado o professor Raul. O Raul, ele se formou em Educação Física aqui na FAM e atualmente ele trabalha lá no Comitê Paralímpico. Raul, se apresenta pra gente, fala um pouquinho aí de você, da sua formação e agora o que você faz lá no Comitê Paralímpico. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou uma pessoa de pele parda, tenho cabelo castanho escuro, cacheado, estou usando óculos, tenho uma camiseta branca e uma calça preta, estatura 1,75 m aproximadamente. Sou ex-aluno da FAM, me formei em agosto do ano passado, então ainda recente, e atuo no Comitê Paralímpico no Departamento da Ciência do Esporte, que é uma área que eu ainda não conhecia, mas tenho gostado bastante e vou falar um pouquinho para vocês de como que é isso lá. Muito obrigada, Raul, por ter nos dado a honra de ter a presença de um ex-aluno do nosso curso que eu acredito que seja muito importante para vocês assistirem e verem, né, o pós-graduação. Porque, às vezes, quando a gente está cursando, pode ser o caso do Gustavo, foi o meu caso, a gente acha que é algo muito distante. Mas quando a gente se forma, a gente consegue trilhar uma carreira de sucesso e a gente sabe que a educação física, ela permite que a gente atue em vários locais. Então, a gente vai começar, Raul, a fazer muitas perguntas para você, porque eu acho que é um tema muito interessante. Então, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória profissional até você chegar aonde você tá lá no Comitê Paralímpico. Legal. A minha trajetória é um pouco diferente do habitual, porque eu iniciei a minha carreira profissional em 2007. Eu me formei no colégio em 2007 e comecei atuando em TI. Então eu sou formado em TI, em Tecnologia da Informação, tenho pós-graduação em Tecnologia da Informação também, e em 2021, mais ou menos, quando a gente estava ali mais ou menos no meio da pandemia, eu estava um pouco saturado dessa área, que nunca foi uma área que me pegou assim no coração. E aí a minha esposa falou, ó, até então na época era noiva, ela falou, ó, por que você não vai para algo que você realmente gosta, que sempre gostou de praticar esportes, educação física, é uma área que de repente pode ser a sua cara. Falei, pô, tá aí. Nessa eu entrei no site da FAM, vi que estava abertas as inscrições para o 2º semestre, me inscrevi e a partir daí eu comecei iniciei essa trajetória na área que eu tô até hoje. Então eu comecei em 2021, faz 5 anos que eu tô nessa caminhada aí e assim, não me arrependo nem um pouco, gosto bastante e pretendo seguir até o final da minha vida. É legal que você saiu de uma carreira completamente diferente, né? Sim, sim. E é importante isso, principalmente no cenário que você fala da questão da pandemia, porque eu acho que foi um momento que todo mundo parou para refletir, né? Será que eu tô fazendo o que eu gosto? Eu acho que não só na questão da saúde, mas a gente conversou muito com a gente mesmo nessa época, né? E aí você é uma prova viva de que a gente pode recomeçar quantas vezes a gente quiser, né? E eu acho que o tema do nosso videocast de hoje, inclusive, fala muito sobre recomeços, né? Sim, sim, é. Eu gostaria de saber como que foi essa transição sua da faculdade para o mercado de trabalho. Quais foram os principais desafios? Então, quando eu comecei a cursar, eu confesso que eu tinha uma ideia um pouco diferente do que eu faço hoje. Eu sempre gostei muito de futebol, então pensei, pô, eu vou trabalhar com futebol, vou virar treinador, preparador físico, eu pensava muito nessa área. Só que aí você entra na educação física, você percebe que é um mundo muito amplo, tem muitas possibilidades. E você vai conhecendo aos poucos, conforme você conversa com professores, conforme você vê as oportunidades aparecendo. Então assim, eu comecei a estagiar num colégio. Meu curso foi bacharelado, então assim, eu não poderia atuar na educação física escolar.
mas eu poderia atuar no extracurricular. Então eu comecei, minha primeira atuação foi numa escola, em 2023, na atividade extracurricular deles. E a partir daí eu comecei a ampliar meus horizontes. Falei, pô, a escola de repente é um lugar legal, então eu posso ver possibilidades aqui na escola. Nesse tempo eu até pensei em fazer uma extensão já da licenciatura também, emendar no bacharelado. Só que aí, depois de eu ter entrado na escola, apareceu uma oportunidade no Comitê Paralímpico. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, eu comecei a enxergar outras possibilidades também. E aí eu fui entrando aos poucos, visitei o Comitê Paralímpico na época com o professor aqui da FAM mesmo, o professor Ronê, e ele apresentou pra gente uma visita guiada e tal. Eu fiquei, caramba, que estrutura bacana, né? Que lugar espetacular, assim. Eles têm muita coisa legal lá e eu fiquei com essa pulguinha na orelha, atrás da orelha. E aí, tempos depois, surgiu uma oportunidade lá, eu me candidatei e consegui entrar nesse mercado. Isso é muito interessante, porque você falando isso, assemelha bastante, porque quando eu entrei em Educação Física, eu também gostava muito de futebol e tinha a mente meio fechada, achando que era futebol e academia. E aí você conhece realmente esse mundo e expande, que tem áreas que nem sabia que existia. Sim, com certeza. E tem muita gente, né, que trabalha com educação física e nem sabe, às vezes, da existência do Comitê Paralímpico, muito menos da estrutura que você está falando, né? Eu conheço o Comitê Paralímpico, eu fui visitar também quando eu era aluna de graduação e realmente é algo, assim, fora da realidade. Até passando na frente do comitê, você não imagina o que tem lá dentro, a estrutura e toda a tecnologia hoje que já está envolvida no esporte paralímpico. E aí, nesse pensamento, eu acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Eu queria saber se você já efetivamente treinou algum atleta paralímpico e se você já treinou, o que você viu, quais são as maiores adaptações que você teve que fazer próximo daquilo que a gente pensa em atletas não paralímpicos, né? Porque existe uma diferença e a gente tem que saber se adaptar. Sim. Treinar, eu nunca treinei, porque lá, a minha área de atuação, eu trabalho no departamento da ciência do esporte. Então, o que a gente faz? A gente avalia muito. E nas avaliações, a gente também precisa de adaptações. Então, por exemplo, antes de vir para cá, hoje, a gente estava fazendo uma avaliação com o pessoal da escalada. Então, o pessoal da escalada tem pessoas que são paraplégicas, tem pessoas que não têm amputação de mão. Então, assim, as adaptações principais que a gente faz é, de repente, colocar uma garrinha. Então, para ele precisava fazer uma puxada. Então, a mão que ele consegue puxar, ele puxa, com a outra ele adapta com uma garrinha. Então, assim, eu acho que o principal que a gente tem que atuar lá é pensar um pouco fora da caixa. Porque o mundo ele não foi preparado para as pessoas do movimento paralímpico. Então, a gente vai fazer uma avaliação, a gente compra o equipamento que veio do futebol, a gente tem lá. Ele não é pronto para isso, então o que a gente tem que fazer? Pô, como que eu consigo utilizar esse equipamento para uma pessoa com deficiência? E a gente vai pensando fora da caixinha, adaptando, mudando coisas o tempo inteiro, todos os dias. Então, acho que a principal fala que eu deixaria para esse caso de adaptação é você pensar um pouco fora da caixa. Imaginar como que aquela pessoa consegue aplicar a tarefa. E vocês têm a flexibilidade para adaptar, assim, da forma que vocês acham que vai funcionar? Sim, sim. A gente, como é um departamento bastante voltado para a ciência, então a gente tem 3 cientistas no departamento, mais o coordenador. A gente consegue, de repente, criar protocolos baseados em dados científicos, em questões bem embasadas na literatura, que dão um respaldo para a gente criar protocolos adaptados conforme a necessidade. Entendi. Realmente, né, o que você falou é a mais pura verdade. O mundo, ele não é adaptado para as pessoas do movimento paralímpico, para pessoas com deficiência. E a gente eu, por exemplo, não trabalho diretamente com essas pessoas, mas a gente já tem esse pensamento, eu acho que quando você está atuando diretamente com elas, que você realmente consegue entender a dificuldade que eles têm todos os dias, né? Não só para a prática de esportes, mas para o dia a dia. Nada, transporte público, acessibilidade é sempre muito complicado, né? Com certeza. Só para citar um exemplo, a gente teve uma competição no final do ano passado que foi, se eu não me engano, um campeonato pan-americano de jovens. E assim, as delegações ficaram em um hotel que não tinha acessibilidade. Ou seja, é um campeonato específico da modalidade paralímpica e não tem acessibilidade. Então, assim, o mundo ainda está muito atrasado nessa questão. Pensando nisso, de que forma a sua formação acadêmica contribuiu para a sua atuação hoje na prática? Legal, essa pergunta é interessante até para quem está se formando agora, para quem está entrando no curso. Eu acho que, assim, tudo que você puder aprender durante o seu curso é interessante você absorver.
Assim, a gente tem uma matéria específica de adaptadas, que é interessante, eu tive com a professora Camila. A gente tem algumas matérias de medidas corporais, antropométricas, que é muito interessante, a gente usa bastante lá. Treinamento de força é muito importante. Eu acho que a junção de tudo isso com um olhar humano e você ter gostado do que você faz, eu acho que são principais coisas que você pode aprender aqui dentro, que você pode levar para o mercado. Porque assim, o universo paralímpico, a gente olha, quem não tem contato, olha como algo extremamente à parte. Ele é um pouco diferente porque você precisa das adaptações, como a gente falou anteriormente. Mas são pessoas e é como você lidar com pessoas normais. Então, assim, não tem nada do que você aprenda, que você vai aplicar no convencional, que você não pode aplicar no paralímpico. Entendi. E isso é bom, né? Porque trabalha essa parte, além da disciplina que você aprende, essa parte humana também. E é super importante na educação física como profissional. Sim. Raul, agora um pensamento mais institucional, né? Você como uma pessoa da equipe do Comitê Paralímpico, como que o Comitê Paralímpico desenvolve, qual que é a importância, né? Como que ele contribui para a atuação do esporte no Brasil? Legal. Eu estou lá há pouco mais de 2 anos, né? Entrei como estagiário e agora estou como analista lá. O que eu percebi que o comitê faz para o desenvolvimento do esporte paralímpico? Eles trabalham com centros de referências no Brasil inteiro. Então, assim, são como se fossem micropolos, onde você capta pessoas das regiões Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e começam a inserir ela nesse movimento. Então, você dá toda a assistência de estrutura, você dá, de repente, uma alimentação, coisas que você consegue ter a pessoa ali por um tempo com você treinando e você desenvolve o movimento também, você consegue divulgar mais essa questão. Você tem os Jogos Paralímpicos Escolares, que acontece todo final de ano. Então, vem crianças de todo o Brasil, tem mais de 700 crianças do Brasil inteiro que vêm. Então, assim, são pequenas ações durante o ano inteiro que vão acontecendo, que faz com que a gente consiga pegar crianças que, de repente, sofreram algum tipo de acidente, tiveram algum tipo de doença, né, que acometeram e elas chegaram nessa condição. E você também desenvolve o esporte. Então, você trabalha tanto o lado humano quanto o lado esportivo. A gente vinha conversando, né, no caminho até aqui, achou legal a gente falar, como o esporte, ele acaba mudando o curso da vida dessas pessoas. A gente sabe que tem pessoas que já nascem com essa condição, mas também, igual você citou, né, às vezes uma criança ou até um adulto que sofreu um acidente e ele tem que se reencontrar, ele tem que seguir a vida dele. E o esporte realmente é uma das formas, né, mas extremamente importante, inclusive para que ele continue se sentindo inserido, né, na sociedade. Como isso pode impactar positivamente na vida das pessoas. E essa questão dos polos, de ir captar, né, não só esperar receber essas pessoas, eu tenho interesse em fazer algum esporte, não. Às vezes ir lá e buscar a pessoa e mostrar esse mundo que às vezes nem quem tem a deficiência sabe o que ela pode fazer, né? Sim, com certeza. E, Raul, na sua visão, qual é a principal diferença entre o esporte convencional e o esporte paralímpico, em termos de preparação e atuação na área? Eu poderia falar que nenhuma. É? Porque assim, os dois esportes, eles têm o alto rendimento. Então, assim, o Brasil hoje ele é o 5º país no mundo paralímpico, nas últimas Paralimpíadas. É um feito histórico. E ele foi primeiro colocado no Mundial de Paralímpico do ano passado. Então, assim, a gente tem resultados espetaculares. Se você colocar o Paralímpico e o Olímpico do lado, em resultados o Paralímpico é muito melhor. Então, assim, a gente tem o alto rendimento, é igual ao alto rendimento do convencional. A única coisa que, se você olhar de fora ou de perto, que você percebe, é que, assim, o Paralímpico ele é dividido em classes. Então, assim, cada atleta, de acordo com a sua modalidade, ele é separado por classes de deficiência para que seja uma competição mais equiparada. Você não pode colocar um atleta que é paraplégico ou tetraplégico com um atleta que é só amputado. Então, assim, esse tipo de separação que é feita para conseguir ter uma maior equidade, eu acho que é a principal diferença, porque existe o alto rendimento, existe a base, existe a transição, existe a escolinha, existem os treinadores de alto rendimento também. Então, assim, é muito parecido mesmo. Nossa, interessante, porque isso quebra um pouco o medo do aluno, né? Falar, não sei, às vezes ele fica com receio, então você explicando isso, tira um pouco desse medo do aluno e enfrentar e tentar entrar nessa área também. Muito bacana.
E mesmo você trazendo que não tem essa diferença gritante, né, que a maioria das pessoas acha que tem, você acredita que o profissional de educação física que vai atuar com esse público, ele tem que desenvolver alguma competência diferente do que o profissional que vai trabalhar com o esporte convencional, ou você acha que a gente consegue lidar da mesma forma com os dois públicos? Eu acredito que na maioria dos casos, sim. A gente talvez tenha que pensar um pouco, como eu falei anteriormente, um pouco fora da caixa, né, para você conseguir ter essas adaptações quando necessário, porque às vezes a gente entra num mundo muito engessado, principalmente da musculação, que é uma coisa mais certinha ali, né, você tem muitos protocolos ali mais engessado, então você começa a pensar um pouco mais fora da caixa no sentido de adaptação. Mas eu acho que no mais, é tudo muito parecido, então você precisa também desenvolver um pouco do olhar humano mesmo para as pessoas, porque cada um tem uma história ali de vida e às vezes você não sabe a história da pessoa, então tomar muito cuidado como você fala, tem questões muito sensíveis com relação ao capacitismo, então você tem que pensar muito no trato de como você vai lidar, e o restante é muito parecido com um convencional mesmo. Essa questão humana, né, que vocês dois trouxeram da questão do esporte paralímpico, mas não só do esporte paralímpico, né, do esporte convencional também, porque a gente vê que hoje em dia, quando a gente fala de esporte, principalmente de alto rendimento, a gente vê profissionais ou até os adoradores do esporte que acham que o atleta ele é uma máquina, né? E ele não é uma máquina. Ele traz consigo uma bagagem, é igual você falou, a gente não sabe qual que é a história dele, e essa competência, né, que a gente fala, vou desenvolver, e talvez não desenvolver, mas talvez você agir mais com isso, para os dois esportes também, né? Você vê como é uma realidade na verdade, de todos os atletas, seja ele paralímpico ou não. E pensando no mercado de trabalho, existe uma demanda crescente nessa área? Porque tem bastante alunos que também saem da academia, futebol. Eu mesmo queria fazer futebol. Falar, educação física é futebol. Então, isso faz a gente expandir a mente para novas áreas. Sim, a gente estava até conversando antes de vir para cá, né? Eu acredito que é um mercado em expansão. A gente ainda está crescendo, engatinhando aos poucos. Então, assim, alguns clubes começaram a implantar a modalidade paralímpica. Tem essa questão dos centros de referência que estão se expandindo ainda mais. A tendência é que isso cresça mais pelo Brasil todo, seja mais capilar. Então, assim, eu creio que é um mercado em expansão. A gente tem, lá dentro do comitê, por exemplo, a gente tem a academia lá dentro onde os atletas treinam. Então, por exemplo, uma pessoa que tem interesse em musculação, ela pode trabalhar lá tranquilamente, normal. Uma pessoa que tem interesse em atletismo, corrida, tem a pista. Então, assim, tem diversas modalidades. Tem o futebol, tem tudo isso lá. É só você querer e ir atrás, porque, assim, é um mercado crescente e eu acho que, como o Brasil tem crescido, as nossas campanhas em competições internacionais têm crescido, a tendência é que fique mais em evidência ainda. Com isso atrai mais investimento, mais patrocinadores e mais visibilidade, e o mercado vai cada vez mais crescendo aí. A gente falou, né, da questão da estrutura do Comitê Paralímpico, de como o esporte paralímpico no Brasil alcançou essa 5ª colocação nos Jogos Paralímpicos, primeiro lugar no Mundial de Atletismo, mas a gente sabe que ainda existe muitas limitações e muitos desafios a serem vencidos. Um deles, por exemplo, que eu achei extremamente importante que você tenha trazido, e de certa forma, mesmo assim, inserida no mundo da educação física, eu fico até um pouco chocada de pensar que você traz pessoas para uma competição paralímpica e as aloca num local que não tem nenhuma acessibilidade, né? Chega a ser... Eu não tenho, acho que, nenhuma palavra para conseguir falar isso. E você trouxe essa dificuldade, mas eu acredito que você saiba, e é muito interessante você trazer para a gente, quais os principais desafios que os atletas eles encontram nessa jornada, né, do movimento paralímpico. Legal. O que eu percebo estando lá dentro é que, assim, aqui em São Paulo a gente tem um centro de excelência, o primeiro mundo. Só que isso não está no Brasil inteiro. Então a gente tem muito atleta
que vem de uma cidade do interior do Nordeste. Ele tem um centro de referência lá, que às vezes é uma escola que acolhe, dá um treinamento, dá uma refeição, só que assim, quando ele precisa participar de uma competição de maior visibilidade, com maior investimento, ele precisa vir para São Paulo. Então assim, o que eu entendo que talvez possa ajudar a desenvolver um pouco mais o esporte paralímpico como um todo no Brasil, é descentralizar um pouco de São Paulo. Então a gente ter polos, como temos aqui em São Paulo, espalhados no Brasil, pelo menos um em cada região. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que eu vejo. A gente recebe muita criança, que a gente percebe que é uma criança mais carente, que tem uma certa dificuldade na vida, e às vezes vem para São Paulo, mas assim, a que custo, com muita dificuldade. Então assim, talvez tirar um pouco do centro aqui de São Paulo ajude já essa questão, porque você pulveriza um pouco mais, né, a atuação do CPB como um todo. Você trouxe uma informação antes, né, que é muito legal da gente falar, quando a gente fala principalmente dessa questão da descentralização, que se a gente for colocar na mesma balança o esporte paralímpico do esporte convencional no Brasil, em relação à performance, o esporte paralímpico está muito na frente. Mas mesmo assim a gente vê que o esporte convencional ele tem muito mais investimento. Então acho que cabe, né, repensar um pouco, e não por questão de, porque é o movimento paralímpico, porque a gente tem que ajudar, por uma questão só moral, sabe? Porque a gente está falando de uma questão muito delicada. Mas se a gente for ver performance, se a gente for ver representatividade internacional, o movimento paralímpico tem um resultado muito melhor, né? E aí a gente fica se perguntando, como que a gente tem uma parte do esporte que se destaca muito mais e a gente vê essa vulnerabilidade aí em todas as outras regiões do Brasil, né? Porque o nosso centro em São Paulo é extremamente reconhecido, mas é o que você falou, aí vem uma criança que ela vem lá do interior do Nordeste, do Norte, ela vem até participa aí de um camping, sim, mas ela não tem como se manter aqui e também não tem como manter o treinamento dela do local que ela vem, né? Exatamente. E Raul, uma curiosidade para estudantes como eu, que querem ter os primeiros passos, qual é o conselho que você daria para ter os primeiros passos para ingressar nessa área? Olha, eu vou falar basicamente o que eu fiz. Se puder, não perca a chance de visitar o CT lá, o Comitê Paralímpico, porque é um lugar que quem é da área da educação física fica maravilhado. Então a gente tem piscina olímpica, piscina semiolímpica, tem campo, tem quadra de tênis, tem judô, tem tudo quanto é modalidade lá dentro. E é um espaço gigantesco. Então assim, vai lá visitar, duvido muito que seu olho não vai brilhar. Então depois que você visitar, seu olho brilhar, você vai ir atrás e vai entender quais oportunidades você tem lá. Porque, por exemplo, eu não conhecia a ciência do esporte até eu entrar lá. Eu vi uma vaga lá, falei, eu quero trabalhar nesse lugar. Quais oportunidades tem? Ciência do esporte, tá bom, eu vou lá, eu vou tentar. E aí eu me candidatei, consegui entrar e fui conhecendo mais sobre o departamento. Mas assim, você pode ser estagiário de professor, você pode trabalhar na academia, você pode ser treinador, então o universo lá é muito grande. Mas como primeira dica, vá visitar. Com certeza, eu vou pegar essa dica mesmo e irei visitar, porque você falando, você criou a sua própria oportunidade, né? Você foi lá, visitou, se apaixonou e tá lá até hoje. E a importância de levar a graduação como um todo a sério, né? Porque é uma disciplina que a gente tem na grade curricular, que não toma tanto espaço como outras disciplinas, mas você viu a oportunidade, estava preparado, né? Não adianta também contar só com a sorte, né? Acho que nesses casos não é questão de sorte, é questão de preparo. E ir lá e correr atrás do que você realmente quer. Raul, indo para o final da nossa entrevista, né? Porque acho que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre isso. Mas, infelizmente, a gente não pode. E aí eu gostaria que você deixasse um conselho para os alunos, para eles construírem essa carreira sólida que você construiu, apesar de recém-formado, né? Você se formou recentemente, mas a gente consegue ver que você alcançou essa solidez na carreira muito rápido. E o que você diria para os nossos alunos, que você já sentou na cadeira onde eles estão sentados, né? Já passou por esse processo, o que você poderia falar? Eu acho que uma das principais questões é você ouvir o que o seu professor está te falando. Então, prestar atenção nas aulas, ouvir o que o seu professor está te falando, levar com seriedade. Eu acho que ninguém
gasta, entre aspas, investe 4 anos de vida em algo que não gosta. Então, assim, se você está fazendo o curso é porque você gosta. Então, leve a sério, se dedique e se atualize. Porque a gente trabalha num mercado que é o tempo inteiro, saem estudos novos, muita coisa muda e você tem que estar sempre atento, lendo os principais artigos que saem, procura se inteirar sobre revistas importantes, enfim. Esteja sempre atualizado, escute o que os seus professores falam, busque fazer contatos, que é importante. Nesse meio, você ter contatos é muito importante. Então, eu acho que, partindo desses princípios, você tem um bom caminho já aí para começar. É muito legal você falar isso, né? Porque, às vezes, eu na figura de professora ou alguém que já está formado há um tempo falar, é aquilo que a gente falou no começo, parece ser distante. Mas não é, né? A gente tem um aluno aí que se formou recentemente e, graças a Deus, pra gente é um motivo de orgulho. Raul, o pessoal que está assistindo com certeza vai querer saber um pouquinho mais, né? De você, do lugar que você trabalha, que a gente sabe que hoje em dia as redes sociais a gente mostra um pouquinho. Então fala para eles a sua rede social para que a gente possa continuar acompanhando os seus passos. Claro. Bom, meu Instagram é RaulHC e o LinkedIn também é RaulHC. São as duas principais redes que eu publico alguma coisinha ou outra. Então no LinkedIn você vai mais coisas voltadas ao trabalho e no Instagram uma coisa do trabalho, uma coisa pessoal. Então são essas as principais redes. Eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer, né? A gente sabe que hoje já atuando profissionalmente a vida é corrida, mas obrigado por ter cedido esse espaço para a gente. Com certeza vai ser muito importante para a formação dos nossos alunos. E falando em alunos, representando os nossos alunos, Gustavo, fala para o pessoal as suas redes sociais, para que o pessoal também possa te acompanhar aí na carreira acadêmica, né? A jornada acadêmica é o primeiro passo, então é importante que o pessoal também te conheça. Legal. Primeiro, um imenso prazer participar aqui. E a rede social que eu mais uso é o Instagram, que é @araújo.castro, com 2T. E pode chamar lá, tirar qualquer dúvida. Estamos juntos nesse processo. Muito obrigado, muito corajoso, né, de participar da primeira edição com os alunos da Educação Física do EAD. Então, também muito obrigado por ter cedido esse tempo pra gente. E, pessoal, a Educação Física da FAM também tem uma rede social, sigam em peso, a gente mostra nossas atividades com os alunos, @educacãofísica_FAM. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso curso, não só com os nossos alunos, mas também aí com quem está na dúvida, né? Se entra na Educação Física, não entra, igual o Raul, que era de uma área completamente diferente, veio e se encontrou na Educação Física. Eu também quero aproveitar para agradecer o Moinho Criativo e a agência experimental do curso de comunicação da FAM, que torna, né, a gravação do nosso videocast Pódium possível, e essa parceria dos dois cursos é muito importante e a gente espera que a gente possa gravar muitos episódios ainda. E é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio do videocast Pódium. Muito obrigada.